Bom, pessoal, nosso grupo ficou responsável pelo capítulo 4 do livro Conceitos Essenciais da Sociologia. O livro traz algumas abordagens como burocracia, capitalismo, consumismo, divisão do trabalho, educação, organização e religião. Dentro da abordagem do capitalismo, o livro ele traz a analogia da mão invisível do mercado. Segundo essa analogia, os interesses individuais eles influenciam para o bem da sociedade como um todo. Isso no sistema econômico de livre concorrência. Também dentro da abordagem do capitalismo, o livro ele traz a abordagem marxista a respeito desse sistema, dentro da perspectiva histórica, originando-se desde o feudalismo até os dias da Revolução Industrial. Outra abordagem também que o livro traz é a respeito do processo de racionalização, que são as mudanças estruturais que ocorrem na sociedade ao longo do tempo e que essas mudanças são fundamentais para explicar o desenvolvimento do capitalismo e como a sociedade funciona como um todo. Outra abordagem que o livro faz é a respeito da divisão do trabalho. Um exemplo clássico utilizado no livro é o de Adam Smith da fábrica de alfinetes, no qual um artesão consegue produzir em média 20 alfinetes por dia. Já se ele dividir toda a etapa do processo produtivo, ele consegue produzir até 48.000 alfinetes por dia. Bom, eu fiquei com os dois temas, consumismo e religião. Bom, esses dois temas, eles são intrinsecamente entrelaçados, de fato, que nós iremos ver como esses dois temas se concordam entre si. Mas vamos começar com o consumismo. Qual que é a definição prática do consumismo? O que define uma pessoa consumista? O que define um movimento consumidor? O movimento consumidor, ou consumismo, ele se define pelo fato de consumir um determinado bem ou serviço prestado por alguém. Eu sou um mercador e eu presto um serviço para você, ou eu vendo uma mercadoria para você, você é o consumidor e você compra de mim. Logo, nós fazemos uma relação mercadológica de compra e venda. Eu vendo e você consome. E cada vez mais que você consome, mais eu ganho. Correto? Bom, agora vamos para a origem desse conceito. Então, para entendermos a origem desse conceito, precisamos voltar um pouquinho lá no século XIX, quando a Revolução Industrial estava começando. Bom, antes da Revolução Industrial, aqueles que tinham poder de compra eram aqueles que tinham uma condição e uma classe social ligeiramente alta, estável, para os padrões daquela época. Correto? A classe trabalhadora, o proletariado, não tinha poder de compra. De fato, que quando houve a Revolução Industrial, muitos novos produtos foram surgindo no mercado, com muitas novas utilidades. E essa classe mais baixa aproveitou dos novos produtos com preços mais baixos para criarmos a classe de produtos intermediários. Produtos para aqueles que não têm condição de comprar, mas compram porque está acessível ao preço. Logo, esses produtos com preço mais baixo popularizou o movimento Revolução Industrial, popularizou o que chamamos hoje de consumismo. Bom, nessa época era comum a gente ter pessoas endividadas até onde não dava mais. Pessoas faziam dívidas justamente para aproveitar dos preços baixos e comprar em maiores quantidades daquilo que realmente era necessário. As pessoas antigamente relacionavam riqueza com as coisas que você tem, com os bens materiais que você tem. Só que hoje em dia não é assim. Até hoje as pessoas têm esse pensamento de que riqueza é você ter um bem material e mostrar ele para as outras pessoas. Mas hoje riqueza é o acúmulo de dinheiro, é o acúmulo de capital que você tem para gastar. Logo, isso se caracteriza como poder de compra para comprar o que se deseja e o que se advém dos desejos do coração. Logo, aquele que tem somente os bens e dívidas a pagar tem muito dinheiro para perder e ainda está no prejuízo. Correto? A sociologia deixa claro o significado da interpretação desse movimento consumista que veio num gráfico crescente até os dias atuais. Bom, as sociedades capitalistas e industriais baseiam um sistema de produção em massa, correto? Mas isso significa que, enquanto há produção em massa, também há consumo em massa. Você precisa ter pessoas para consumir para estipular uma meta de quanto você vai produzir para essas pessoas. Você precisa ter um público-alvo, você precisa ter pessoas interessadas e você precisa popularizar aquilo que você está produzindo para que haja consumo, correto? Sem a relação de bens e serviços, não pode haver consumo. Você não vai vender uma coisa que você não tem a ofertar, correto? Bom, a partir do século XX, mais ou menos, as pessoas começaram a perceber que existiam alguns aspectos controversos da ideia do consumismo. As pessoas pensavam que se eu produzo, eu preciso do consumidor, de fato. Mas a ideia precisar
e a ideia de que eu sou dependente de um consumidor para reter o meu lucro é um pouco unilateral, de fato. Bom, nós estamos numa sociedade onde eu produzo um determinado serviço, determinado produto que vai ajudar a sociedade e a população, independente de se você vai consumir ou não, certo? Então, você consumindo, você coopera com a economia do seu país, você coopera com a satisfação pessoal que você tem e você coopera com a economia, de fato, em geral. Ou seja, não é dependência. Bom, ainda outros conceitos são estudados, principalmente no marketing. Hoje em dia, se exemplifica pelo marketing digital, pelo marketing pessoal e pelo impessoal também. Bom, o marketing veio junto com o consumismo, junto com o capitalismo, na ideia de despertar nas pessoas o intuito de comprar, o intuito de querer, o intuito de desejar ter. Então, quando eu lhe ofereço um produto com uma propaganda aceitável, com um marketing bom, com uma descrição boa, com uma página de vendas boas, você vai comprar, você vai sentir o desejo, porque principalmente a gente estuda isso na psicologia, correto? A gente estuda o desejo do ser humano em ter. Isso vem de muito antes da Revolução Industrial. O ser humano deseja ter, o ser humano deseja parecer ter algo que não cabe no seu bolso. E aí a gente vende muito com isso, com desejo. Vamos falar um pouco sobre religião. Durkheim, ele definiu a religião como um sistema unificado de crenças, práticas ligadas ao sagrado, que congrega pessoas que seguem uma comunidade específica. Bom, Durkheim exemplificou aqui uma religião, uma igreja. O conceito de religião está distante de igreja, correto? Igreja é um lugar onde as pessoas vão frequentar porque elas compartilham da mesma fé e crescem em grupo, crescem como um movimento religioso. Esse é o intuito da igreja. O intuito da religião é justamente ligar o sagrado a essas pessoas. Ligar que Deus é único e nós devemos seguir a Ele. De tal modo que todos aqueles que pensam assim também vão se unir a nós, correto? Bom, a origem desse conceito se dá basicamente há 40 mil anos atrás. Lá nos povos incas, persas, gregos, romanos, todos eles acreditavam em um deus ou vários deuses. Muitos deles eram politeístas, que é a cultura de se ter vários deuses. Então, quando você tinha vários deuses, você tinha um deus para cada função. Você pedia a Alá, você pedia a vários outros deuses coisas diferentes para que proteja seus olhos, para que proteja sua visão, para que proteja seu coração, para que ele proteja das pessoas que estão ao seu redor, para que proteja sua casa, sua família. Todo Deus tinha uma função em uma determinada área da vida. E assim eles pediam. A ideia de se ter vários deuses é justamente de que um Deus só, a ideia de ter um Deus só era irreal para alguns deles. Muitos precisavam ter vários deuses. Bom, alguns desses deuses mais conhecidos, principalmente pela cultura egípcia, se dão o nome por Ra, que é o deus do sol, Osíris, que é o deus da morte e ressurreição, Ísis, que é a deusa da magia e da maternidade, Anubis, que é o deus da mumificação. Naqueles tempos se fazia muita mumificação para enterrar os corpos dos reis e governantes daquela época, para que na volta, na ressurreição, esses corpos estejam conservados, para que assim eles poderiam subir e voltar à vida. Bom, tem Horus, que é o deus do céu, e Sete, que é o deus do caos. Esses dois deuses serviam basicamente para controlar a guerra naquela região. Muita gente acreditava que se depositava a fé em Sete, em Horus, para vencer as guerras contra as tropas vizinhas. Bom, como prova de que esses deuses existiam, eles criaram basicamente um livro que chamavam de Panteão Egípcio. É um conjunto de deuses e deusas adorados no Egito Antigo, correto? Não se sabe ao certo a origem desses deuses, não se sabe se esses deuses existiam, mas acreditavam fielmente que esses deuses poderiam suprir as suas necessidades. Bom, as pinturas que eles pintavam nas cavernas, nos palácios, nas casas, nos governantes, todos tinham um significado. E todos, até hoje, nós estudamos. Principalmente o movimento sociológico estuda que essas religiões, essas comunidades surgiram há muitos anos antes de Cristo. E que a prática de se cultuar um Deus, uma divindade, é muito antiga. De fato, não estamos sozinhos nesse mundo. Bom, no século XXI, hoje, existe uma dualidade de pensamentos e atitudes. Bom, afirmamos que, para ser de Cristo, você precisa seguir uma conduta que Cristo seguiria. De fato, é espelhar-se no exemplo que nos foi dado, que é Cristo.
e se abstendo dos prazeres mundanos. Observe só, o mundo não é 100% ruim e a igreja não é 100% boa. O que muda aqui é o exemplo que foi deixado a nós, o exemplo de Cristo. É ele que deve ser seguido, é ele que é 100% bom. Os seres humanos são 100% errôneos. Todos nós somos propensos ao erro. Nem todos nós somos imperfeitos, incapazes de acertar todos os dias. Mas mesmo assim continuamos tentando, pelo caráter de Cristo, que foi deixado a nós como exemplo de fé e de vida. Continuando ainda no século XX, os cristãos, principalmente depois do movimento religião secular, são denominados como aqueles que acreditam em Deus, fazem o bem, mas não frequentam uma igreja local. Por que a importância de uma igreja? Porque dentro de uma comunidade que você se batizou, que você profere a fé daquela comunidade e no que eles acreditam, você precisa estar inserido naquele meio e para que sua fé seja fortalecida em comunhão com seus irmãos na fé, correto? Mas existe essa questão de religião secular. Eu não vou à igreja, mas eu acredito em Deus. Correto, corretíssimo. Mas para você se fortalecer na fé que você acredita, que você professa, você precisa congregar com outras pessoas que também proferem essa mesma fé. Isso vai te ajudar, isso vai te fortalecer ainda mais. Bom, existe uma dualidade, sim, na vida cristã, entre o pecador e o pecado. O pecador é aquele que cai, que erra, mas que pede perdão pelos seus pecados e tenta melhorar. E o pecado é aquele ato que você faz intencionalmente, sabendo da verdade, sabendo do que é certo e o que é errado. Quando você faz intencionalmente, você peca contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela vozinha que fica no seu ouvido lhe dizendo para que você não peque, para que você não faça a coisa errada. E, bom, quando não ouvimos essa voz, geralmente fazemos a coisa errada. Mas quando ouvimos, caímos em si e não pecamos, correto? Então, a gente vive nessa guerra, nesse grande conflito que se dá entre Satanás e Jesus. Satanás, eu vou falar um pouco mais à frente sobre ele, mas já adianto a vocês que Satanás é um anjo apenas que caiu, correto? Bom, aquele que conhecemos hoje como Satanás era apenas um anjo que decidiu ser melhor que Deus e maior que Deus. Lúcifer, no céu, ele tinha todas as coisas possíveis que um anjo podia ter. Ele era o anjo mais lindo, era o anjo mais perfeito. Ele tinha todas as qualidades, todos os benefícios, tinha uma vida incrível, uma vida perfeita. Mas ele decidiu ser melhor do que aquele que lhe deu tudo. Que lhe deu a vida, que lhe deu o fôlego de ar para respirar. Ele decidiu apenas que em seu coração ele era o melhor que Deus. E assim ele fez uma revolução dentro do seu coração e dentro do céu. Lúcifer, quando foi expulso, levou a terça parte dos anjos aqui para a terra. E a terra foi o único lugar que caiu por causa de Adão e Eva. Os outros mundos, Lúcifer tentou, mas não teve sucesso. E assim se deu início ao grande conflito que vivemos hoje. Por isso, nós resistimos ao pecado. Por isso existe tanta guerra, tanta fome no mundo, tanto desastre, tanta coisa ruim que acontece. Se esse mundo não tivesse caído, nós seríamos seres perfeitos até hoje. Apenas pela decisão de um homem. Observe só, não foi Adão e Eva. Adão e Eva também teve parte nisso. Mas começou no coração de Lúcifer, no céu. Começou aí a ideia de pecado. Se não existisse a ideia de revolução dentro do coração de Lúcifer, não existiria mundo caído, não existiria inferno, não existiria pecado. E nós viveríamos em uma eterna plena felicidade. Bom, assim eu termino minha fala dizendo que nós devemos acreditar em algo porque queremos ser igual a Jesus, e não porque as pessoas estão acreditando também. Saber um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto que é muito amplo e vasto para ser discutido, e muito interessante, eu recomendo 2 livros. Para a religião, O Grande Conflito, de Ellen White. Ellen White é uma escritora da Igreja Adventista que tem milhões de cópias vendidas. E muitos livros muito interessantes que vão abrir a sua mente de um jeito que você precisa ler os livros dela. E para aqueles que desejam saber um pouco mais sobre o consumismo, eu recomendo Segredos da Mente Milionária, que é um livro muito conhecido e muito pequeno, muito fácil de ler, muito simples, mas que você entende o capitalismo e o consumo que provém dele. Está até nos dias atuais. Bom, assim eu termino minha fala e deixo a fala para o próximo colega. Valeu, um abraço a todos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Marcos, faço parte do grupo que ficou com o tema 4 do livro e vamos estar falando aqui um pouquinho sobre estruturas da sociedade. Dentro dessa estrutura da sociedade, vou falar um pouquinho aqui em breves palavras sobre burocracia.
O que é burocracia? Qual o significado dessa palavra? De onde ela surgiu? Por quem ela surgiu? Qual a definição dela? Qual o propósito da burocracia em si? A burocracia em si, quando ela foi criada, e desde quando ela foi criada até agora, ela se remota a algo negativo, ou seja, ela busca eficiência e resultado nas organizações. E com essa eficiência e resultados acaba vindo as amarras. A burocracia ela foi criada, né, foi desenvolvida em 1920 e começou a ser disseminada a partir de 1940. Ela foi criada por Max Weber. A burocracia em si, ela traz eficiência e resultados à sociedade, dentro das organizações, dentro das indústrias. Ela foi criada justamente para isso, para trazer eficiência e resultado. O que é a burocracia em si? É uma espécie de organização baseada em regras, contratos e uma hierarquia de posições que é adotada nas sociedades modernas, industriais, nas empresas, pelo governo, né? E um exemplo de burocracia é quando, por exemplo, quando fomos fazer nossa inscrição, nossa matrícula na universidade, onde lá é solicitado vários documentos, comprovantes de residência, históricos escolares. Isso é uma forma de burocracia que a universidade aplica. É uma forma de você também comprovar que é você mesmo, né? Então, a burocracia nada mais do que é isso. Ela tem também, para funcionar, a burocracia ela precisa de 6 elementos, que é a divisão do trabalho, a hierarquia de autoridade, as regras e padrão, o compromisso profissional, a impessoalidade e registros escritos. Então, esse foi a minha parte, falar sobre burocracia. Espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre esse tema. Obrigado. Falarei sobre os conceitos essenciais da sociologia, na parte do capítulo 4 sobre educação. A educação é a transmissão do conhecimento e habilidades e regras de comportamento para que novos membros passem a fazer parte da sociedade. A educação é uma instituição social que possibilita e incentiva a aquisição de habilidades de conhecimento e a ampliação dos horizontes das pessoas, podendo ocorrer em vários tipos de ambiente. O ensino escolar, porém, é um processo formal por meio do qual alguns tipos de conhecimentos e habilidades são transmitidos por intermédio de um currículo pré-programado e, em geral, nos dias atuais, são obrigados até determinada idade. Antes, no início do século passado, a educação ela era privada e apenas algumas pessoas, algumas famílias mais ricas conseguiam pagar pela educação dos seus filhos. Na interpretação de Durkheim, a educação é um canal-chave da socialização, incutindo nas crianças valores comuns da sociedade que sustentam a solidariedade social. Durkheim estava mais preocupado particularmente com as diretrizes morais e responsabilidades mútuas. Contudo, algumas pessoas pensam que isso contribui para mitigar outro tipo de educação, o que leva ao individualismo competitivo. Isso acabaria por destruir a solidariedade. No entanto, Durkheim ele pensa que a educação possui outra função no ensinamento das habilidades necessárias para assumir funções ocupacionais cada vez mais especializadas, que nas famílias já não poderiam ser ensinadas. No entanto, o estudo de Paul Willis, em 1977, no Reino Unido, baseia-se no trabalho no campo realizado nas escolas de Birmingham, que questionava por que os filhos da classe trabalhadora acabariam quase sempre com os empregos da classe trabalhadora.
trata-se de uma pergunta pertinente em um sistema educacional e descobriu que os jovens rapazes não tinham interesse em fazer provas nem em seguir carreira, mas sim em ganhar dinheiro. Ele afirmava que isso, em muitos aspectos, levavam apenas à cultura das classes operárias. Nesse sentido, o fracasso escolar se perpetuava. E essas crianças geralmente ficavam na parte da classe trabalhadora, com os empregos da classe trabalhadora, não buscavam empregos mais qualificados. Automaticamente, eles se tornavam filhos da classe operária com trabalho simples da classe operária. Os marxistas concordam que as escolas preparam a socialização das crianças, mas para garantir que as empresas capitalistas obtenham um tipo de força de trabalho de que precisam, não de que possuem e que estejam comprometidas. Elas querem que essas pessoas façam parte do mercado de trabalho oferecido pelo capital. Segundo o autor, a relevância contínua pode determinar as funções positivas da educação diante críticas tão ferrenhas. São que o ensino escolar ele faz parte da produção de desigualdades estruturais, mas ao mesmo tempo também dota de pessoas que trazem algumas habilidades de conhecimento que lhes permitem compreender e combater tais dificuldades.